Olá, olá, boa tarde, todo mundo ouvindo bem? Gente, super obrigado pela presença, pessoal da Arena, pessoal que tá de fora. Desculpem o atraso, só tempo de acomodar todo mundo. Muito prazer, eu sou o Nasser, sou head comercial da Wake. O papo hoje vai ser um pouquinho sobre jornada de compra e como o social commerce está trabalhando de uma forma um pouquinho mais disruptiva do que a gente conhecia, né? E a jornada, ela mudou, né? Ela mudou muito, aquele funil que a gente conhecia, ele já não é mais o mesmo, que eu trabalho lá o awareness, depois o reconhecimento e depois a conversão. Então, antes de apresentar os convidados, só alguns dados aqui que eu vou usar minha colinha. Esse ano, o social commerce no mundo vai transacionar US$ 1 trilhão. Então, assim, já não é mais tendência, é realidade. E tem uma expectativa, né, pela estatística, que 22% desse mercado, do mercado de e-commerce, passa agora pelo social commerce até 2028. Ou seja, aquele share que tinha de CRM, de SEO, de mídia, ele vai sendo reduzido e o social commerce toma atenção. E no Brasil, a gente tem 50% das pessoas que já compraram através de uma influência, através de redes sociais. Então, trago os meus parceiros, o Vitor, CEO da Confidence, o Rômulo, diretor do Grupo Ibera Paris, e a Renata Murtinho, diretora da Wake Creators, que é a nossa vertical da Wake, focada em influenciadores. E aí eu queria pedir um minutinho só para vocês se apresentarem, pessoal, para a gente poder começar com as perguntas. Vitor, por favor. Bom, eu sou o Vitor Amará, sou fundador da Confidence. A Confidence é uma ferramenta especializada em prova social. E a gente é parceiro da Wake, que é muito legal a gente ter essa parceria aqui. E eu venho do e-commerce também, venho do varejo, então eu tenho aí mais de 12 anos aí de experiência com o varejo, antes mesmo da Confidence. Trabalhei em empresas como Centauro, Tokstok. Bom, gente, eu sou a Renata, prazer. Carioca, moro aqui em São Paulo há 11 anos, então já estou bem adaptada aqui. Eu também vim do varejo, eu tenho um histórico aí de mais de 15 anos aí de mercado. Eu trabalhei em varejistas como Americanas, Ponto Frio, também migrei para a indústria, então Metafrio, Sony. E agora, há um ano, recentemente, vim para a Wake Creators, então migrei totalmente de comercial para marketing de influência, estou adorando. Hoje eu sou head de Customer Success, então eu atendo aí as grandes contas Enterprise dentro do nosso portfólio. Rômulo? Boa tarde, pessoal. Prazer. Meu nome é Rômulo Alves, eu sou sócio e diretor comercial do Grupo Ibera. Nós somos uma empresa de 20 anos de mercado. É uma empresa que atua no segmento de beleza, cosméticos capilares, mais especificamente, e que há aproximadamente 7 anos migrou a nossa operação Brasil, né, 100% para o digital. A Wake é nossa parceira, né, o nosso e-commerce, né, atual Brasil é o Wake, então a gente tem, né, uma boa trajetória junto e bastante experiência nessa área de venda através de influenciadores, né? O grupo atua como um todo em mais de 50 países, mas no Brasil a gente atua especificamente no digital. Boa. E, Rômulo, vou aproveitar o ensejo e te fazer uma pergunta, pegando um pouco a linha da mudança do funil, né? Um pouco da transformação que o social commerce vem trazendo. Você enxerga mais como uma evolução natural do processo de compra online ou uma disrupção completa que, assim, daqui para frente nada mais vai ser o mesmo, isso está mudando todo dia? Como é que você está enxergando esse mercado aí, não só falando do grupo, mas também o que você tem visto de mercado como um todo? Eu diria que seria uma evolução natural. No processo 2018, 2019, estava vindo como uma mudança natural, pouco a pouco. A pandemia quebrou tudo isso, né? E na pandemia, quem nunca comprou na internet se viu obrigado a comprar na internet. E o marketing, né, de influência, a parte de social, acelerou muito esse processo. Então, hoje é muito mais assertivo você impactar um cliente através de uma opinião formada de um influenciador do que de um banner na internet. Ficou muito mais pessoal, muito mais dinâmico, né? As pessoas tendem a confiar muito mais uma na outra do que numa publicidade, né, fake, vamos dizer assim. Então, eu diria que agora não tem caminho reverso, não tem como voltar atrás. As empresas que não se adaptarem a esse modelo de negócio, fatalmente vão sair do mercado digital. E é engraçado que o Brasil, não sei se é o primeiro ou segundo país que mais passa tempo na rede social, né? Assim, a média do brasileiro é 3 horas e meia por dia, né? Então, realmente,
E hoje os algoritmos vão fazendo, né, cada vez mais os criadores de conteúdo terem isso. E aí, Vitor, assim, a mesma pergunta para você. Como é que você está enxergando isso, esse nível de evolução, disrupção? Qual que é a tua visão pro curto, médio e longo prazo? E aí, associando também um pouco em relação à prova social, que é o que vocês tanto fazem. Legal. Acho que o Rômulo falou perfeitamente ali, né, em relação a isso, e a gente vê que realmente as pessoas confiam em pessoas. Tanto no caso do influenciador, quanto no caso de um desconhecido. Então, é diferente, a gente vê, né, a foto do estúdio, ela é uma foto perfeita. A roupa, de repente, ela foi ajustada para estar perfeita no manequim ou na modelo. Tudo ali, a iluminação, tudo favorece. Legal. É bom ter essa foto? É. Porém, além disso, além dessa foto perfeita, eu ter uma foto de uma consumidora real usando o produto, traz mais identificação. O caso do criador é a mesma coisa. A gente também está tendo uma pessoa ali que ela não coloca muitos filtros, não coloca muita edição, não coloca muita produção. Então a gente tendo essas três mais natural, pontas, né? Você tem uma ponta que é a foto de estúdio, a descrição do produto, a parte ali que a loja produz para te mostrar o mundo ideal. E você tem as pessoas que trazem a vida real. Tanto o influenciador. Por que influenciador hoje tem tanto valor, tem ganhado tanta força? Porque são pessoas, entre aspas, normais. São pessoas como a gente, que mostram a vida, o dia a dia. O que chama mais atenção hoje em rede social? Quem mostra a sua rotina, o dia a dia. Então, com isso, o que a gente ganha é justamente essa prova social. E aí você junta isso. O conteúdo produzido pela loja, a prova social ali e a influência do influenciador, com a prova social de um consumidor real. Você marcou os 3 pontos de presença onde você pode ter certeza que aquilo ali que você está vendo na descrição está sendo comprovado nas outras 2 pontas. E aí você fecha completamente esse ciclo, onde a gente conecta tudo isso. E uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente, são todos complementares. Você precisa de cada um deles. Sem um deles, você vai estar deixando de lado uma das pontas que fecha esse ciclo e que dá essa confiança para o consumidor. Perfeito. E, Rê, tem um dado pela eMarketeer que 82% das pessoas já buscam produtos nas redes sociais. Olhando na sua vertical, para quem veio de varejo e até associando com o nosso mundo de tecnologia. Como é que você está enxergando essas novas ferramentas de mercado, falando de fato de como que a gente aterriza essa jornada com a gente, assim, no dia a dia das marcas? Acho que falando aqui, pegando até um gancho, daquilo que a gente estava falando, hoje as pessoas não querem mais informação. Informação a gente tem em tudo quanto é lugar. As pessoas querem opinião. Então, acho que é aí que o influenciador entra com muita força, né? Então, falando um pouco como o influenciador mudou a jornada, né? Como ele entra na jornada de compra do consumidor hoje. Antes ele tinha um papel ali muito no topo do funil, né? De gerar desejo. Então acho que com a seção do social commerce hoje em dia ele participa de todas as etapas. Então o influenciador hoje ele tem a total condição de ser a vitrine, o atendimento e o checkout. Se ele tem um vídeo bem produzido, ele consegue mostrar aquele produto, ele consegue testar aquele produto, ele dá a opinião dele sincera sobre aquele produto. Ele coloca aquele produto dentro da rotina dele, que a gente vê isso muito hoje em dia, né? Ele inserir aquele produto dentro da rotina, que traz uma autenticidade, uma credibilidade muito grande. E, dependendo, ele faz a venda ali mesmo. Então, o processo todo ficou muito fluido, muito rápido e muito mais orgânico do que nos canais tradicionais, né? Perfeito. E aí, Rômulo, assim, na sua visão, como consumidor final e hoje como diretor de um grande grupo no segmento de cosméticos, de beleza, né, em geral, o que mudou no processo de compra do cliente propriamente dita que você enxerga? E aí, uma mais importante, como que eu mantenho essa audiência focada, né? Como que eu mantenho essa audiência relevante, fidelizada? Então, se a gente for dar alguns passos para trás, né? Sem querer revelar a nossa idade aqui, mas alguns anos atrás, a pessoa para comprar um produto, um lançamento, por exemplo, ela teria que ser impactada ou pelas grandes mídias, uma propaganda na Globo, alguma coisa assim, ou uma propaganda numa revista Caras, algo, né, impresso. Ela teria que buscar o produto num ponto físico, numa loja, ter a sorte de encontrar
Às vezes ela quer comparar preço, ela teria que andar em mais de uma das lojas para poder comparar um preço, para no final tomar uma decisão de compra. E ainda assim ela podia ser impactada por um promotor de venda de uma outra marca que iria convencer ela que a outra marca era melhor e aquele lançamento ficaria na prateleira. Isso era o habitual de uma venda de um produto físico, como o meu, por exemplo, né, até alguns anos atrás. Com a jornada do digital, isso já muda um pouco. Marketplace, tem ali o e-commerce, isso já muda a experiência. Mas quando a gente fala de opinião, de influenciador que já direciona a pessoa, é diferente. Por exemplo, no caso da Iber, a gente começou esse projeto muito forte ali por volta de 2018 e a nossa grande visão naquele ano foi fazer com que o influenciador não fosse somente a atração para o site, não fosse só a porta de entrada, mas sim que ele conduzisse o cliente até o last click, até o último clique na compra. E a gente montou, né, na época, um projeto de afiliação para trazer influenciadores, para treinar eles a trabalharem por performance, né, a questão da opinião real, da opinião verdadeira, fidedigna, isso é bom, isso não é bom. Nem tudo funciona para todo mundo, isso é fato. E quando ela dá a opinião verdadeira dela e também coloca os pontos negativos, isso ajuda a vender. Né? Tem marca que roteiriza o influenciador, quer que ele fale ali, né, exatamente o que está na bula do remédio, né? E na Iber a gente não trabalha dessa forma. Olha, o roteiro criativo é livre, o influenciador tem que falar realmente o que ele pensa daquele produto e ele trazer a opinião dele para o consumidor final é de extrema relevância. E aí a gente consegue chegar até na parte da venda mesmo de fato. Então hoje o influenciador dentro do grupo Iber, ele trabalha desde da primeira abordagem, apresentação do produto, na parte do convencimento realmente da compra, das dúvidas técnicas, né, do passo a passo ali, de como executar o produto. Você falou que a venda pode chegar até ao checkout, né? Eu diria até um pouquinho mais, vai até o saque. Porque às vezes Pós-venda, né? a cliente tem uma dúvida do produto que ela comprou e o influenciador também atua nessa frente retirando dúvidas, né? Então, isso interfere não só na primeira experiência de compra, mas também na recorrência. Porque um produto físico, um cosmético, por exemplo, as mulheres aqui sabem, né? Quantos shampoo diferentes você tem na sua casa? Quantas máscaras diferentes você tem? Quando você compra uma e você gosta, fatalmente você repete, você compra de novo. Ou melhor, você até quer experimentar outros produtos daquela mesma marca. Então, quando o influenciador faz esse papel de ficar te relembrando daquele produto, e aí por várias vezes te impactando, né? E no caso da nossa estratégia, a gente trabalha majoritariamente com micro, médias e pequenas influencers, né? Então, é a sua vizinha, é a moça da academia, é a moça da igreja. E você fala, poxa, eu vejo o cabelo dela no dia a dia, eu sei que o cabelo dela tá melhor. Quando eu acompanho a mudança de vida dela e a rotina introduzida do produto, isso aumenta muito, não só a primeira venda, mas principalmente o pós-venda e a recorrência da venda. Então, na Ibra, a gente tem tentado explorar muito isso, fazendo com que os influenciadores promovam de forma orgânica o produto com maior recorrência possível. Porque ninguém é aspiracional, né? Antes a gente trabalhava com aqueles nomes grandes, você olhava, cara, é muito longe, né? E fica uma coisa mais forçada. Então, quando é quase que um boca a boca, né? Você trabalhar com micro e nano influenciadores. Né? Exato. Por exemplo, na Iber, a gente tem ainda, dentro do nosso grupo, alguns macro influencers. Por exemplo, hoje a gente tem lá a Ana Castela. Ela é embaixadora da Iber. Só que ela serve outro papel, né? Exatamente. Ela serve para trazer visibilidade, para trazer reconhecimento da marca. Agora, por mais que ela use no dia a dia, e até o roteiro criativo dela é esse, a gente deixa ela criar conteúdo no dia a dia dela, ainda assim, tem aquele pé atrás do consumidor. Será que de fato ela usa? Será que de fato o cabelo dela tem esse produto? Agora, a pequena influenciadora não gera essa dúvida. Porque ela está no dia a dia mostrando, ela está ali vencendo objeções. E a gente treina o influenciador para não se preocupar com a venda. Esse é um fator importante também. A venda é uma consequência natural, exatamente. Né? Ela tem que mostrar o dia a dia, os benefícios, os prós, os contras, a opinião de fato dela. E a opinião é o que vende e ela vai comprar a partir daquela recomendação. Boa. E aí até pegando um gancho que aí existe aquele estigma de que influenciador não dá ROI, né? Assim, as marcas, eu já tentei de tudo, não dá ROI, é verba do e-commerce, de mídia, é verba de marketing mesmo e tal. E aí eu queria entender com você, assim, o que muda, né? O que diferencia uma campanha de uma campanha de awareness até falando de last click, o funil de venda, que é o que o Rômulo tá fazendo, assim. Então, quais são as diferenças propriamente ditas e até, assim, falando de dica mesmo pra galera que tá ou começando ou precisando melhorar o processo de, enfim, contratação de influencer e etc. Perfeito.
Acho que aqui a gente tem alguns casos, né, que a gente vê campanhas super bem produzidas que não mexem o ponteiro de venda, enquanto outras são muito mais simples e explodem em conversão, né? Então aqui acho que o grande segredo, pessoal, é quem está falando, com quem está falando e como ela está falando, né? Então, assim, é aí que entra, que a gente estava falando muito, né, sobre a questão dos micro e nano influenciadores, porque eles têm uma coisa, eles não têm números tão relevantes, mas eles têm algo que os grandes nomes não têm, que é a conexão real com a audiência deles, né? Então, acho que aqui, além do quem, para quem e como ele fala, tem a questão também da credibilidade, né? Que ele passa aí para sua audiência. A questão do contexto, ele consegue, de forma muito natural, sanar uma dor daquela audiência. E também a questão do contexto e do call to action muito, muito, muito bem determinado ali, um direcionamento muito claro. Então, acho que, de novo, né, os grandes nomes têm grandes números, mas quando você trabalha com o microinfluenciador, que ele tem essa facilidade, essa autenticidade de conversar, a chance de conversão é muito maior. Então, é uma coisa bem mais orgânica e bem mais natural, né? E aí, Vitor, assim, vocês que trabalham no conceito de prova real, né? Pegando o que o Rômulo falou de que o cliente compra da influenciadora e depois ela vai lá e tira dúvidas sobre o produto. Como que a gente amarra isso, assim, pro varejo mesmo, essa questão de prova real e talvez, assim, trazer o influenciador pro jogo até o pós-venda, não só até o checkout? Legal, falando ali em prova social, muitas vezes a dúvida de um consumidor ela está respondida no texto de outro ou na foto de outro. Então, quando a gente traz volume para isso, né, a gente falando em avaliação especificamente, você tem a maior parte das perguntas respondidas. Claro, além disso, a gente também oferece perguntas e respostas, por exemplo, que é uma forma dos consumidores irem tirando dúvida e aquela dúvida também ir alimentando para os outros, né? E quando a gente coloca ali isso no site, a gente está justamente já respondendo de antemão essas perguntas, né? Então, tem produtos que naturalmente vão gerar dúvidas. Então, você tem lá um produto que é específico para um tipo de cabelo. Legal. Mas o meu é desse tipo, mas tem essa característica específica. Ou eu fiz tal tratamento. Eu posso usar? Não posso? E isso a gente traz isso no dia a dia. Isso a gente consegue, de fato, trazer com o texto dos outros consumidores, com os influenciadores. Então, dando até um spoiler aqui, a Confidence também está trabalhando em colocar a prova social de influencer junto com as avaliações. Então, spoiler aí de próximos capítulos que a gente vai trazer esses dois mundos juntos aí. Boa. E de forma breve ainda contigo, o que mudou, né? Sim, vamos assim, a gente tem a era pré-pandemia e a gente está vivendo uma era pós-pandêmica. O que mudou na prova social, propriamente dita? Assim, o que você enxerga que o cliente, que mudou, que as marcas têm que se atentar para que eu não precise ficar batendo necessariamente só em produto, mas eu também tenha gente falando bem disso? Acho que um dos principais pontos que mudou aí tudo ficou mais multimídia. Então, as avaliações antes, a gente tinha muita força do texto, óbvio. Ainda tem. Mas a gente hoje tem muito mais dependência e muito mais vontade de ver foto, de ver vídeo, de ver aquilo ali. De fato, eu ver. Não só eu ler, você me falar sobre isso, mas eu conseguir, de fato, entender isso visualmente. E no contexto real, né? Exatamente. Então, tem tudo isso do contexto real, mas visual, né? Então, beleza, você tá me falando que o seu cabelo ficou melhor e tal, não sei o que. Legal, mas num vídeo eu consigo ver justamente esse movimento, isso tudo. Não exatamente de uma propaganda de shampoo, mas daquilo ali no teu dia a dia, né? Então, porque naturalmente, se eu vejo um vídeo de uma propaganda de shampoo, eu sei que a mulher acabou de fazer não só o tratamento com o produto, mas fez uma escova, fez tudo com um profissional ali do lado dela. A luz também, do brilho. Exatamente. Agora, quando eu trago isso, né, para uma avaliação ou para um influenciador, eu estou trazendo isso no momento real. A gente tem um exemplo que a gente usou em algumas palestras, algumas coisas, que é de uma foto de uma roupa
com a modelo e do lado uma foto da cliente em casa, com o guarda-roupa do lado e a roupa ali no corpo dela. As duas se complementando ali geram a noção perfeita do que é aquela roupa. E Rê, para você, duas em uma. Como que o influenciador, né, da ponta não só da marca, mas o influenciador tá enxergando esse movimento, menos awareness muitas vezes, mas também de venda? E uma outra que é, assim, vamos falar, beleza, shampoo, né? A gente tá dando o exemplo da Ibera, mas isso vale para qualquer coisa. Como é que eu sei que aquele influenciador vai falar de fato com o meu público? Né? Porque eu posso pegar um influenciador que, assim, eu posso achar que... No caso de shampoo, pode ter um cabelo completamente diferente, estou sendo impactada, mas aquele anúncio, aquele post, o algoritmo chegou, mas não é nem para mim aquele tipo de produto. Como que os influenciadores estão enxergando isso e como é que a gente mitiga eu gastar dinheiro, muitas vezes, com a campanha influenciador errado que está falando para um público que não deveria estar sendo impactado naquele produto? Gente, vou fazer o jabá da Way Creators aqui, né, gente? Vamos aproveitar, né? Então, assim, hoje a gente tem plataformas, que inclusive é o nosso business aqui, que as empresas contratam a gente tem 27 filtros diferentes. A gente não vende o criador, a gente vende a audiência com quem aquele criador fala. Então, acho que o segredo é o influenciador também saber exatamente com quem ele está falando. E não pegar qualquer job, assim, gente, sendo bem honesta com vocês, porque não adianta o cara ser vegano e querer vender carne. Então, acho que tem muito também desse princípio, né? Dele falar, não, peraí. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu faço, não faz sentido, porque aí vira uma coisa, aquilo que a gente estava falando, da forçação. Então ele não vai conseguir conectar, né? Então acho que é um pouco por aí, né? Tá. Mas aí, até falando assim, como é que você está enxergando o IA nesse meio, né? De escolher os influenciadores, assim, não só com a gente, mas assim, no próprio mercado mesmo, porque a gente hoje tem as ferramentas TikTok, Meta, com algoritmos assim super... assim, evoluídos, né, pra gente poder impactar. Por isso que a gente fica 3 horas e meia por dia nas redes sociais, porque, cara, é viciante, é sempre coisa que você de fato gosta. Como que a IA tá trabalhando e como que as marcas também estão usando isso pra poder achar as audiências e influenciadores certos? Acho que hoje a nossa plataforma já trabalha com IA. Eu falo que assim, quem não tá trabalhando já ficou para trás, né? Então acho que hoje a gente se adapta muito à questão de otimizar processos e também achar esse público perfeito com base em dados, né? Informações que a gente tem. Então a gente trabalha num back ali para captar exatamente aquela audiência correta para a marca, entendeu? Então não tem muito mistério. Perfeito. E aí, Rômulo, no caso de vocês, né? Que vocês criaram uma universidade para o influenciador, né? Como que vocês conseguem mapear exatamente, falando de audiências, como escolher para cada influenciador vai falar de qual campanha? Como é que vocês mapeiam isso? E aí, voltando naquele papo do pós-venda, como é que as marcas fidelizam os clientes que às vezes compram por impulso de um influenciador, porque tá numa campanha, é barato, todo mundo fez isso, vai lá e compra direto. Hoje você consegue comprar direto das redes sociais, né? Hoje o Creator ele é um checkout praticamente. Então eu queria entender como é que eu fidelizo isso, propriamente dito. E como que vocês, na Ibera, conseguem escolher os clientes, os influs certos para as audiências e campanhas certas. Então, no nosso caso, a gente criou, como você disse, uma espécie de universidade para o influenciador. A gente tem hoje a Ibera Academy, né? Que é uma plataforma com centenas de horas de treinamento que ensina o influenciador a se modelar, a trabalhar por performance. Porque é diferente, por exemplo, de você trabalhar simplesmente para entregar ali um contrato de 3 stories, um Reels, um feed, né? O nível de engajamento, de envolvimento do próprio criador com a marca é muito baixo. E a pessoa que está da outra ponta percebe isso. Então, no nosso caso, a gente quis trazer o influenciador realmente para viver a marca, para apaixonar na marca. Hoje a gente tem, né, algumas influenciadoras que tatuaram o nosso ícone, que é o Y, no corpo. Então, assim, elas realmente amam, né, a marca. E a gente faz isso com educação, treinamento, mostrando os caminhos, né, como fazer para se crescer no digital. E aí, quando eu falo crescer no digital, não é somente ganhar seguidores, e sim ter seguidores certos, porque isso também faz diferença. Então, se vocês aqui, né, são influenciadores ou querem ser ou querem trabalhar com influenciadores, primeiro, nichos existem. Então, se uma influenciadora quer falar com o mundo de beleza, ela tem que viver isso, ela tem que se envolver na beleza. Se é o mundo da moda, da nutrição, do fitness, de viagem, turismo, qualquer nicho que seja, ela tem que se aprofundar naquele nicho e, claro, escolher parcerias conectadas com isso, porque vai embasar aquilo que ela está no dia a dia mostrando. Então, pra gente,
no caso da beleza, a gente treina os influenciadores a se especializar no nicho de beleza, independente do tamanho do influenciador. E aí, pensando na fidelização, qual que é o maior erro que eu vejo que algumas marcas cometem? Você vai lá, contrata uma campanha de um influenciador, paga, né, o contrato ali por um mês, por uma determinada quantidade de entrega, e após aquela entrega ter sido concluída, você finaliza, dá tchau para ele dá tchau para você, e não existe a consistência, a constância do negócio. Quando você tem um influenciador e ele tem constância na sua marca, ele não vai trabalhar somente a primeira venda e sim a recorrência, o pós-venda. Ele vira o embaixador da sua marca. Exatamente, porque o seguidor dele vai estar vendo hoje, vai estar vendo daqui a uma semana, vai estar vendo daqui a um mês. Às vezes a decisão de compra acontece depois da 10ª visualização que ele tem daquele produto. Então, se você espera que o influenciador magicamente coloque um link do seu site e ele venda na primeira publicidade, pode acontecer, mas é raro. Normalmente é uma venda construída, que vai sendo feita pouco a pouco. Então, minha sugestão, né, no caso de distribuição de verba, por exemplo, né, pensar em influenciadores que vão impactar o público correto, pensar em projetos que vão ser estendidos pelo maior prazo possível, então um contrato de 3, 6 meses, 1 ano, isso ajuda muito o próprio influenciador a se apaixonar pela marca e querer trabalhar mais tempo com a marca, e ajuda muito o consumidor a ter a informação correta nos momentos corretos e mesmo depois da compra, voltar a comprar através daquele mesmo influenciador, através daquela mesma indicação. Então, no nosso caso, isso funciona muito, né? E aí essa universidade treina isso, a gente treina o influenciador para fazer isso, né? Hoje a gente, né, já passou de 30 mil influenciadores só no Brasil, trabalhando, né, no projeto. Então, são pessoas realmente engajadas com a marca que estão ali fazendo a manutenção da marca no decorrer dessa jornada de compra, né? Bem legal, cara. E aí, quando a gente fala da venda propriamente dito, né? Eu saio da campanha e preciso fazer, de fato, assim, a conversão, né? Como é que vocês trabalham dentro do e-commerce mesmo, né? A questão de catálogo, porque não necessariamente aqueles produtos da Home são aqueles que a influenciadora tá mandando. Como é que vocês fazem? Vocês mandam o link da categoria, vocês mandam direto pro produto. Como é que vocês trabalham isso para que o cliente não se perca, a cliente, no caso de vocês, não se perca na navegação depois do clique, depois de eu ter pago aquilo do influenciador? Então, no nosso caso, a gente tem multicatálogos, né? Então, eu tenho no meu preço orgânico, que a gente chama, que é o preço de ancoragem, que é onde qualquer usuário, por exemplo, vocês aqui agora, se entrarem lá no site oficial da Ibera, vocês vão ser impactados pelo preço orgânico do produto. As nossas influenciadoras trabalham campanhas de escopo fechado, que a gente chama. Então, ela vai indicar uma determinada categoria de produto que vai ter um preço diferenciado. Se você entra pelo link da influenciadora, você é impactado por um preço melhor, mais atrativo. E isso ajuda também o influenciador a ficar motivado em criar mais conteúdo para a marca. A Way, que é nossa parceira, possibilita a gente ter esses diferentes catálogos e à medida que o cliente chega, a gente consegue traquear isso, identificar que aquele cliente veio daquela influenciadora e isso ajuda na hora de fazer o mapeamento ali da conversão e a conclusão se de fato está dando ROI ou não, né? Que já aconteceu comigo, né? Eu fui impactado num produto, um tênis que eu gostei, eu cliquei no tênis, fui pro site inteiro, na home. Puta, perdi o tênis, o cliente perdeu a venda. Então, eu acho que isso é importante também saber direcionar, né? No nosso caso, a gente tem campanhas que direcionam para uma landing page específica de uma categoria, mas a maioria das vezes nós utilizamos o last click já para a página de checkout. Porque o influenciador já fez o trabalho de convencimento. Então, se eu jogo o cliente numa jornada onde ele vai ter que fazer mais 10 cliques para chegar no carrinho, Já era. já abandonou, já esfriou o projeto. Então, às vezes, a influenciadora coloca aqui, ó, interessou? Compra aqui. Ela clica, já cai na página do checkout, bota a quantidade, endereço e tchau. Entendeu? Vamos, assim, o TikTok Shop chegou há pouco tempo, né? E, sim, estão selecionando algumas marcas. Aí, até uma dúvida, assim, do nosso negócio, assim, o que está acontecendo? O que está mudando no mercado propriamente dita? Que, de fato, as redes sociais entram, o WhatsApp também tem esse modelo, realmente entram no modelo direto de você fechar uma venda sem necessariamente ir para o site. Refaz a pergunta, eu não entendi. Não, assim, vamos lá. Como é que você está enxergando esse modelo que agora eu não preciso clicar no link e ir para o site? Eu finalizo Sim, é tudo que eu falei. Acho que acho que, como a gente estava falando, né? Acho que esse período pós-pandemia, as pessoas elas são impactadas, a jornada mudou muito, né? Às vezes elas são impactadas num dia por um conteúdo, outro conteúdo. Então, acho que você transformar essa jornada, né, de uma forma mais simplificada possível,
é a melhor coisa. Se a pessoa já decidiu, ela não quer ter o trabalho de buscar cair numa landing page, etc. Então, acho que hoje, todas as plataformas elas têm que focar muito na fluidez do processo e não atrapalhar, né? Então, acho que esse é o grande lance, de você ter a facilidade de encontrar aquele produto que, no fim, você já tomou a decisão, você já foi influenciado. Então, acho que é você tornar essa jornada rápida e simples para o consumidor. E aí também é a questão de... A gente é estimulado toda hora por muita coisa, né? A atenção virou... Não, é notificação do iFood, aí é e-mail marketing, aí é o WhatsApp do trabalho. Então, realmente, eu acho que se você otimiza esse processo, ou seja eu mandando pro checkout de fato do e-commerce, seja eu transacionando direto. E aí, Vitor, para ti, eu queria entender assim, falando especificamente, putz, você vai trazer a prova social do influenciador para dentro da Confidence. O que você acha que é o próximo passo? Assim? O que vocês estão enxergando, tanto em termos de produto quanto de negócio, que é a nova era assim, dos reviews, das provas sociais e de como as pessoas estão usando outras pessoas para confiar naquele produto? Legal. Aqui acho que a gente pode tratar em 2 pontos. Um deles é, de fato, conseguir mais avaliações. Então, além da avaliação do influenciador, o que cada vez mais faz diferença é volume. Porque é aquele negócio. Você está vendo, por exemplo, um restaurante no iFood. Você olha lá que ele tem 5 estrelas com 3 avaliações. Mas você olha um outro que tem 4.9, mas tem 800 avaliações. Qual que é mais confiável? O que tem mais. Então, trazer mais avaliações. Isso hoje a gente acaba trazendo muito mais, 10 vezes mais com o WhatsApp. Que é o que está justamente na mão de todo mundo o tempo todo, né? O tempo, a atenção, como você falou, está muito disputada. Então, se eu estou ali na mão do consumidor, no WhatsApp, eu consigo coletar muito mais avaliação. A gente tem mais costume de avaliar mal do que bem, né? Quando a gente é mal atendido, quando a gente tem um produto ruim, a primeira coisa que a gente vai fazer é lá. Agora, quando o produto vem bem, a gente fala, é mais que obrigação, né? Não deveria. Mas aí meu ponto é, como é que a gente consegue mais isso, né? Assim, como que as marcas conseguem fomentar isso? Porque assim, eu vejo sites que têm milhares de pedidos com pouquíssimas avaliações. Isso é justamente onde a gente trata no WhatsApp, né? Por quê? Você vai se esforçar se você tiver um incentivo para isso. Então, esse incentivo natural quero reclamar, quero resolver um problema. Ou, no mínimo, eu não vou resolver, mas eu quero gritar para todo mundo que essa empresa fez algo errado comigo, ou que o produto é ruim, enfim. Quando isso é mais fácil, te consome menos energia, você tende a avaliar mesmo que não tenha esse incentivo, essa vontade tão grande de procurar um jeito de externar essa insatisfação. Então, o WhatsApp ele traz justamente esse ponto, né? E de mudanças que a gente vê, justamente, a gente falou muito aqui, né, de TikTok Shop, mas também tem a mudança acontecendo no mercado de IA generativa, de chat GPT e tudo mais, que é onde você realmente está tirando cada vez mais, né, o funil de compra de dentro do e-commerce. Então, é onde o e-commerce, a tua loja, ela vira commodity. Ela tá lá para servir de base de tecnologia para vir crawler do Google, vir crawler do GPT, para tudo isso viabilizar que o consumidor, onde ele quer estar, seja na rede social, seja no chat GPT, ele consiga descobrir o que ele vai comprar. E nesses 2 canais a gente vê o mesmo cenário, que é o cara já chegando na loja, já no fundo do funil. O criador já convenceu ele, ou o chat GPT já convenceu ele que aquele produto é o que ele precisa, ou que é o melhor para ele. E ele já chega para finalizar a compra, isso hoje, né? Com o TikTok Shop a gente já está mudando isso na parte de rede social, que o checkout já foi para lá também. Com o ChatGPT também eles estão lançando lá o shop do ChatGPT, que também vai finalizar a compra dentro do ChatGPT, integrando com plataforma. Então, assim, a nossa loja, ela deixa de ser a nossa vitrine. Protagonista da história. Ela não é mais protagonista, ela cada vez mais está ficando canal, no canto. Ela é um canal ali... Provavelmente você vai ter ali o cliente fiel, porque ele não precisa descobrir nada, ele já conhece o teu produto, então... Muito provavelmente esse comprou pelo influenciador, na segunda compra pode ser que ele já compre direto, vem no site ou no aplicativo, enfim, ou com recorrência, né? Que a gente estava falando aqui antes de recorrência também, ou o que vem do ChatGPT também. De repente ele comprou um produto ali, na próxima compra, aí sim ele vem na tua loja, ou seja,
não é que a loja vai morrer, né? Primeiro, ela serve como base de tecnologia para isso tudo ser viabilizado. E num segundo momento, é muito provável que esse consumidor ele vai precisar de um canal direto com você também. E aí sim é onde entra a loja para ele fazer a segunda, a terceira. E Rômulo, a gente acabou não falando muito, mas lives, né? O grupo Ibera tem um conceito de live muito forte, né? Queria que você contasse um pouco de como que vocês operam isso e como que a gente traz a live para o momento do e-commerce, do checkout, do catálogo, como que vocês estruturam isso e pensando que vocês não têm uma influenciadora, né, para fazer uma live muito grande, vocês têm 30 mil que, sim, uma boa parte disso faz simultâneo. Como é que vocês gerenciam isso e um pouco da expectativa, do que você está enxergando? Então, o movimento de live lá na Ibera foi, assim, um movimento novo, né? Ele surgiu depois do Fórum E-Commerce do ano passado. A gente veio aqui, teve algumas conversas aqui de bastidores e surgiu esse desafio. Casou com alguns momentos que a gente tinha lá na empresa, né? Um dos meus sócios, que é o Jonathan, tinha vindo da China e visto esse movimento muito forte lá também. A gente já estava estudando há algum tempo e a gente queria viabilizar, mas usando a nossa força de venda, que são as influenciadoras. Daí veio a ideia de montar um modelo diferente de live, né? Então hoje a gente tem algumas super lives shops durante o ano, onde o influenciador ele é orientado, treinado a abrir uma micro live pessoal dele 30 minutos antes da nossa. Então ele abre a live pessoal, onde ele ancora ali os principais benefícios, as principais ofertas dos produtos que ele está promovendo. E ele convida a seguidora dela a clicar no link e ser direcionado para dentro da nossa página. Lá nós preparamos, nosso time de tecnologia preparou toda uma infra para poder receber essa quantidade de acessos, né? Inclusive a gente teve apoio aqui da Wake em alguns momentos. A gente chegou a bater quantidades muito altas de acesso. Tivemos lives aí com mais de 700 mil pessoas assistindo. Então, realmente números muito fortes, né? E isso porque cada pequeno influenciador, ou cada grande influenciador do projeto trouxe ali uma quantidade de pessoas para dentro da live, né? E aí a gente tem que entender que durante uma live, a ideia de compra é diferente. Não é uma compra mais natural, não é uma compra que você vai pesquisar, ler, sair, voltar. A live é momento, a pessoa entra para comprar, é desespero, é estoque acabando. E é claro que a gente tenta conduzir o roteiro da live em torno disso, né? E a ideia é que as pessoas se sintam ali donas de uma grande oportunidade. Fala, poxa, beleza, então esse produto que eu pagaria X no mercado, agora eu posso pagar Y. E ela vai lá e compara preço com o Mercado Livre, com outras plataformas, ela vê que aquilo é real, é um desconto real. Porque tem muito disso, tá, gente? Tem muita gente fazendo live ou tentando fazer live com ofertas fake. Você pega um produto lá e bota 5% de desconto achando que vai impactar. Tem que ser algo realmente de oportunidade, né? E fazendo isso a gente conseguiu já números bem significativos. Eu me lembro que no ano passado, em agosto também, nós fizemos uma primeira live shop e nós chegamos a fazer 14 milhões em 2 horas de live, né? Então, mostra que o poder da live shop é realmente algo muito forte se for bem estruturado, tanto da parte de convidar pessoas, como da parte de execução, né? O grande problema de uma live hoje é você não ter audiência. Se você consegue trazer audiência, e o influenciador é muito forte para isso, se você consegue trazer audiência, aí você vai ter resultado se o produto tiver uma boa oferta e boa atratividade para o consumidor, né? Essa daí foi num domingo, né, que vocês fizeram? Essa foi num domingo, 3 horas da tarde. A gente achou que a gente estava sendo atacado. E nesse nível, assim, o negócio começou a subir, todo mundo parou, o CTO da companhia parou, ligou. Mas foi a live da Ibera, E né? no dia 1º de novembro, se eu não me engano, foi essa maior que teve o pico de 700 mil ali acessos. Foi numa terça-feira, 7 horas da noite, numa data não comercial. Ou seja, ninguém disputando mídia com a gente naquele momento. Estrategicamente a gente pensou nisso, né? Vamos fazer fora de uma data onde está todo mundo tentando fazer, óbvio. Mas como é que vocês avisam, assim, até aqui? Desculpa, né? Imagina. Mas como é que vocês avisam, né? Existe a pré-live também, né? Porque é isso. Ou vocês já avisam no dia? Não, dentro do nosso clube a gente tem reuniões de treinamento semanais, né? Então, normalmente ali com alguns dias de antecedência, a gente já comunica aos nossos influenciadores como vai ser a estratégia, qual é a data da live e qual que é o momento que eles precisam abrir a live deles. Aí esses 30 mil influenciadores, eles abrem a live, né? Alguns minutos antes, para fazer essa ancoragem para a live principal. E a live principal acontece fora do Instagram. Então isso é o que é o mais louco, porque
A gente entra lá em alguns minutos antes da nossa live, tem 30 mil bolinhas acesas de influenciadoras fazendo live. Você vai entrar numa live, tem 30 pessoas, na outra tem 100 pessoas, na outra tem 1000 pessoas, e a soma disso tudo, redirecionada depois para o nosso e-commerce, faz com que todo mundo chegue no momento certo ali para poder fazer a compra. É loucura, o estoque esgota ali, a gente trabalha com produto físico, né, gente? Então, tem o desafio de que cada venda vira um produto, uma caixa, uma entrega, então é uma loucura, é uma loucura. Bom, legal. Gente, estamos caminhando para o final, eu queria passar aí uma pergunta final para cada um Vitor, assim, além de o pessoal sair daqui e passar no stand da Confidence, o que você acha que para o pessoal que ainda não está fazendo de forma muito embrionária esse conceito de avaliação? Porque não é só eu jogar lá, colocar uma ferramenta de avaliação e esperar que as coisas aconteçam. E aí, dentro desse conceito ainda de social commerce, trazendo influenciador, qual que é o primeiro passo para as pessoas fazerem isso, assim, para começarem de fato? E aí, já agradecendo a sua presença e a parceria de sempre. Boa. Acho que o primeiro passo é estabelecer a estratégia, né? Entender o que eu estou buscando. Eu estou buscando o influenciador, legal, beleza. Eu vou trazer ali todo esse contexto que o Rômulo colocou muito bem aqui. Ou eu vou reforçar isso com prova social, né? Reforçar tudo aquilo que eu estou comunicando sobre o produto. Legal. Se eu estou querendo reforçar com prova social, então eu vou precisar, de fato, de uma ferramenta. Eu vou precisar estabelecer também uma estratégia de coleta dessas avaliações. Então, o primeiro passo que a gente tem com qualquer cliente que fecha com a gente é definir justamente a régua de comunicação. Então, como que eu vou comunicar com esse consumidor? Eu quero comunicar primeiro pelo WhatsApp, porque eu sei que ele é mais do WhatsApp. Ou eu vou comunicar primeiro pelo e-mail, e aí, se ele não avaliar, eu vou mandar o WhatsApp. Então, isso é o ponto principal, né? E acertar essa régua é o ponto que mais define o sucesso. Então, com a Wake, principalmente, é muito legal, porque a plataforma ela dá pra gente a data da entrega efetiva do produto. E aí, em cima disso, eu tenho que definir a melhor estratégia, porque tem produto, legal, eu comprei ali uma água, beleza, eu vou tomar ela na hora. Amanhã eu já consigo avaliar tranquilamente. Agora, tem muitos produtos do Rômulo que eu vou precisar usar 15 dias, um mês, antes de eu avaliar. Então, eu preciso ter essa estratégia, de repente, por categoria. Eu entender, beleza. Então, para a categoria que é de tratamento, eu vou precisar pedir essa avaliação para o consumidor 30 dias depois. Porque se eu estou falando que eu preciso tratar para depois eu ter o resultado, eu preciso pedir essa opinião no momento correto que a consumidora já conseguiu fazer o tratamento e conseguiu ver o resultado. Se eu pedir antes, eu vou ter aquela avaliação muito fraca, que é, legal, comecei a usar, deu tudo certo, chegou no tempo que a loja me prometeu. Beleza. Isso ajuda algum outro consumidor? Não. Perfeito. Então, essa primeira estratégia é o ponto principal. E aí, depois, sim. Aí, como que a gente coleta mais avaliações? Primeiro, acertando o momento. E segundo, usando o melhor canal. E incentivando. Eu também posso incentivar esse consumidor. Então, porque a avaliação, além de tudo, ela consegue trazer recompra, né? Uhum. Então, eu oferecendo um benefício para esse consumidor voltar e comprar de novo comigo, eu já consigo também coletar mais avaliações ainda. Então, tudo isso vai se somando e a gente consegue aí sim ter uma boa estratégia de avaliação e não só, como você falou, ter a ferramenta lá e deixar exibindo 2 avaliações. Perfeito. Rê, para fechar, agradecendo a sua presença. Prazer foi meu. Eu queria saber, assim, também, assim, o primeiro passo para a galera que ainda está trabalhando com influenciador do modelo antigo, o que a gente precisa se atentar mesmo para realmente começar a ver resultado, né, nessas campanhas, nessas estratégias. Acho que hoje a gente vê muita empresa tendo medo, né? Porque acho que ainda é um mercado que as pessoas têm muita dúvida, né? Tem muito pouco dado. Então, acho que a primeira coisa é entender a etapa do funil que você quer, qual o principal objetivo daquela sua campanha, né? Se é awareness, se é consideração, se é conversão, vai depender do momento da sua marca. Então, primeira coisa. Então, estabelecer uma estratégia bem definida. Eu acho que o grande lance aqui é a gente trabalhar, obviamente, tudo, né, gente? Depende de budget, mas acho que a gente sempre ali na Wake Creator, a gente sugere um squad, né? Um squad fixo daquela marca para que aqueles influenciadores eles se tornem aí os embaixadores daquela marca, né? Então,
A gente fala muito também de tiers diferentes de influenciadores nas campanhas. Então, trabalhar com macro, meso e micro influenciadores. E também a questão de cadência, de constância de touch points. Então, acho que esse é o grande segredo, né? Perfeito. Rômulo, para fechar, a dica do varejo da indústria, de quem realmente vive o que boa parte daqui está vivendo. Qual dica que você dá para conseguir, de fato, começar a trabalhar um pouco melhor com o social commerce? De como vocês começaram, enfim, qual que é a mensagem final também, de novo, agradecendo a sua presença, a parceria de sempre. Não, obrigado pelo convite. Prazer estar com todos vocês aqui. Assim, eu diria que se você quer trabalhar com influenciadores, tente não ver o influenciador com a mesma ótica que você vê a mídia paga, o tráfego pago. É diferente, né? Não é só colocar o dinheiro, ajustar a campanha e esperar a conversão. Nem sempre funciona dessa forma. O influenciador, ele tem algo que a IA não tem e que a mídia paga não tem, que é o fator humano, que é muito bom por um lado, mas muito desafiador por outro. Então, tentar encontrar o perfil certo para a sua marca, para o seu negócio, que conversa com o público que vai comprar também o seu produto, tentar fazer com que esse influenciador realmente se engaje com a sua marca, com o seu negócio como um todo, né? Que não faça simplesmente uma publi, ou uma publicidade lá de fria, né? Porque postar um banner, se você quer postar simplesmente um banner no Instagram, aí é melhor usar o tráfego pago, porque ele vai alcançar quem você quer alcançar e você tem como medir isso de forma mais assertiva. Agora, se você quer gerar opiniões verdadeiras, impactar o consumidor de uma forma verdadeira, o influenciador é um ótimo caminho para isso. Claro que existem outras preocupações por trás, né? A qualidade do produto, a qualidade da entrega, da operação, se o seu produto é físico. Você sabe que gerar uma boa experiência na entrega é fundamental, né? Para você ter uma segunda venda, uma recorrência. Mas o influenciador, ele pode ser hoje, atualmente, uma das melhores portas de conhecimento de entrada do mercado com o seu produto. Então, saber dosar isso, saber colocar a energia certa no lugar certo, com as pessoas certas, eu te garanto que funciona muito bem. E aí uma coisa que a Ibra faz muito e que a gente tenta levar isso para o mercado, né? No mundo onde as pessoas estão cada vez mais na era digital, na IA, na inteligência, nos dados, no algoritmo, o fator humano é muito relevante. Então, a gente sempre tenta valorizar o ser humano que está por trás da tela. Os nossos clientes são seres humanos, os nossos criadores são seres humanos. E quando a gente consegue mostrar isso e passar essa veracidade, a conta fecha, as pessoas se conectam e no final tudo dá certo. Boa. Gente, super obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Sei que a gente tá um pouco fora do horário. Só um ponto, o marketing vai me matar se eu não falar. Dia 10 de setembro a gente vai ter o Wake Summit, tá? É um evento com bastante conteúdo, sempre atrelado a esporte. Tem QR Codes espalhados por aqui, então fica meu convite também para vocês visitarem aqui em São Paulo no dia 10 de setembro, tá bom? Gente, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu.